Se puderem, vamos chamar os familiares e vamos iniciar o culto. Não, deixa pra lá. Me deu, bem. Mas eu estou Se puderem entrar, e tomar lugar, fiquem à vontade, tá? Quando vamos à paz do Senhor, nós estamos nesse momento iniciaremos o culto, gratidão a Deus pela vida do presbítero Cacildo. Neste momento é um momento de medo, de separação. Essa palavra é render graças ao Senhor pelos anos que o Senhor permitiu ao servo dele estar conosco. E convido vocês à reflexão, à oração, pois esse é o momento para isso. Prometemos não ser extensos, vamos ser objetivos nessa manhã. Vamos tomar nossas cabeças e fazer uma oração. Senhor, nós te damos graças por esta manhã. Reconhecemos que tu és o dono da vida, és o Senhor sobre todas as coisas. E agora, Senhor, nesse momento, em que nós nos reunimos, juntamente com familiares, com a igreja, nós tributamos ao Senhor nossa gratidão pela vida do presbítero João Cacildo, ontem recolhido às mansões eternas pelo Senhor. Foi de uma vida longa e de serviço ao Senhor, seu servo foi chamado às mansões celestiais. E agora, Senhor, nós nos reunimos neste culto, celebrando ao Senhor, porque reconhecemos que a nossa vida está nas tuas mãos. Nós te pedimos que o Senhor venha estar conosco nesse tempo em que aqui iremos celebrar. E que o Senhor fale aos nossos corações. Essa é a nossa oração, no nome santo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, antes que nós nos assentemos, nosso irmão Cacildo de Almeida, ele é membro de nossa igreja desde 12 de novembro de 1967, data em que ele foi batizado nas águas. 12 de novembro de 1967. Portanto, nosso querido irmão Cacildo de Almeida serviu ao Senhor durante os ministérios do pastor Didião, também do pastor Leal, e já como membro de nossa igreja desde essa data, desde 1967. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler o texto de Eclesiastes 3, de 1 a 8. Vamos proceder à leitura. Nós temos aí o roteiro do culto. E essa folha, caso você queira, depois você dobra e leva, pode guardar como lembrança. Leamos, todos juntos. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de
para todo propósito debaixo do céu. Todos podem tomar os seus assentos. Nós procederemos a sequência de quem se sentar em cadeira, pode se sentar meus irmãos, conforme citamos, hoje honramos a memória do presbítero João Cacildo de Almeida, ontem chamado pelo Senhor da eternidade, já no alto dos seus quase 85 anos de idade. João Cacildo serviu ao Senhor aqui em nossa igreja por décadas, sempre fiel ao Senhor, obreiro da casa do Senhor, e nós, obviamente, entendemos que a separação ela traz a dor e as lágrimas, mas o Senhor nosso Deus é aquele que enxugará dos olhos toda lágrima, e Ele é quem pode confortar os corações. Vamos cantar a primeira música, porque Ele vive. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu em vivo com o Pai está. Por Ele vive, posso crer no amanhã. Por Ele vive, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem me posso crer no amanhã, porque Ele vive, mas eu nem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Meus irmãos, a nossa vida está nas mãos de Jesus. Ninguém de nós, por mais sábio que seja, por mais condições que tenha, conseguirá acrescentar um minuto a mais na sua própria vida, um dia a mais. A vida está nas mãos do Senhor. E nós precisamos ter a segurança de deixar a nossa vida segura em Cristo para as nossas decisões. Isso o irmão Cacildo fez há muitos anos atrás, servindo ao Senhor, amando a Jesus, sua família, deixando
dando-nos um bom exemplo. O hino diz: porque ele vive, eu posso crer no manhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Como dissemos, nós não iremos prolongar, teremos uma cerimônia objetiva. O nosso desejo é que Deus conforte o coração dos familiares nesse momento da perda, da separação. É normal que tenhamos os sentimentos que choremos. É normal que sintamos a falta, a despedida. Eu sei exatamente o que os irmãos podem estar passando agora por experiência própria. Muitos de nós aqui sabemos que é perder entes queridos. E esse é o momento em que a tristeza pode tomar o coração. E é normal que sintamos a dor. E que a gente conte com o conforto que só o Senhor, o seu Espírito, pode nos dar. Nós vamos ouvir alguns dos pastores, vamos ouvir primeiro o pastor Jorge, que é também a mente, vai estar falando a sua palavra. Eu vou pedir aos irmãos que estudar a palavra sejam breves. Pastor Jorge, com a palavra. Eu saúdo na paz do Senhor e agradecemos a Deus por tudo que Ele fez no nosso meio. A Bíblia nos fala, claramente, que nosso coração buscar o Senhor quando pode achar, invocar o seu nome, porque Ele também quer a voz. Nós faremos assim, nosso irmão Caçudo, invocou do Senhor, trabalhou bastante tempo comigo, juntamente comigo ali, levando a palavra do Senhor. E nós sabemos que o nosso Deus ainda continua operando em cada vida. Então, o que eu quero dizer para cada irmão, no momento que você marcou esse encontro do Senhor, você também pode marcar o encontro de Deus. A Bíblia diz que há tempo para tudo. Então, no momento que há tempo para jantar, tempo para colher, então há tempo para você também. E o nosso tempo é hoje, é agora, marcar o encontro com Jesus. Porque Ele veio buscar a sua igreja. E a igreja somos nós, pregou para o Senhor. Então, quero agradecer a Deus por tudo que eu tenho feito em nosso meio. Amém. Ouviremos uma palavra breve também, que foi tudo bom por si. Esse foi o companheiro aqui, a usina, trabalhou aqui na congregação. Palavra breve para você. Como tem para dormir? No nosso GV, irmãos, aqui na casa do irmão Cláudio, sempre tem uma oportunidade de deixar uma palavra assim. Bem-aventurado aquele que agora já dorme no Senhor. Bem-aventurado aquele que agora já dorme no Senhor. Acabou a confusão, acabou a classificação do lado da pessoa, a pessoa está contente de dormir, está bem, irmão? Aí está meu colega, com quem fosse um irmão de família, o Bacildo, nós enfrentamos os trabalhos de roça muitos anos, está bem, irmão? Enfrentamos jogo de bola nesse meio desse mato para aí, muitos anos, está bem, irmão? Já vez nós chegávamos em casa 8 horas para poder comer uma comerzinha de casa, sacrificando o fogo lá no campo de irmão. Mas graças a Deus deu vida a ele, vê os filhos, teus filhos, que é promessa do Senhor. Não é todo mundo não, tá bem, irmão? A quem confia no Senhor, terá o filho dos teus filhos e a paz sobre Israel. É coisa importante, tá bem, irmão? Vê os filhos, teus filhos, não é fácil não, tá bem, irmão? Então, graças a Deus, aí, graças a Deus, ele nos deixou problema na vida de amizade, graças a Deus, sei que não teve amizade. Ele viu os filhos dele. Aprendesse Foi o mais pastor Francisco. Eu agradeço a oportunidade, tem muita história para contar com ações de nós. Ele viu os filhos do filho dele. Que Deus abençoe. Foi mais. Meus irmãos, se nós fôssemos ouvir as histórias, com certeza nós teremos muitas histórias para ouvir. Muita coisa. Como o Silvio, como também aqui, família de origem aqui da usina Santa Isabel, conviveu por muitos anos, toda a família, louvado seja o Senhor. Por isso, o mais importante de tudo isso é que nos anos passados, e o Brasil permaneceu firme. Permaneceu firme. Isso é algo marcante
E o estágio da palavra nos conduziu à última frase. Bom seria que todos seguíssemos o exemplo do nosso irmão. Com certeza deixa um bom exemplo com as suas vidas. Vamos cantar o hino do céu não entra pecado, 422 da Arte Cristã. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor, não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar do reino de gozo celeste em Deus diz pra mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com gente de toda a idade. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Glorioso voltei quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter, o meu eternal estuário, no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, havido no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei ajudar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com gente de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ver. Glorioso voltei quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Do céu o mundo é banido, em termos não pode passar. Sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Com as asas de Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com gente de toda a idade. A Deus hei de sempre louvar. No céu tenho muita saudade das glórias que lá hei de ter. Glorioso voltei quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. O Ele fala, irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com gente de todas as idades, a Deus ele sempre louvar. É uma certeza que temos. Deus que veio a morte e da separação, nós temos a esperança da salvação em Cristo. O irmão Cacildo serviu como auxiliar no trabalho por muitos anos, o diácono com os pastores anteriores, e já nesse meu período ele foi levado ao presbitério. Reconhecimento à sua longa jornada servindo
do Senhor entre nós. Antes que nós ouçamos o pastor Pacheco, que é o pastor dele agora, nesse tempo, pastor local, dirigente da nossa congregação, que conviveu com ele nesse tempo, vamos ouvir alguém representando a família. Eu quero que vocês que queiram falar, ou que queiram trazer alguma coisa, um hino, alguma coisa, pode ser feito agora, fiquem à vontade. Se houver alguém que deseje fazer isso, depois logo a seguir o pastor Pacheco vai estar trazendo a palavra dele. Posso eu falar? Eu só vou virar, não vou levantar não, que eu sou paciente e descaroso. Mas vou virar de frente para homenagear o meu pai, o pai dos meus irmãos e o marido da minha mãe que partiu. E avô dos meus filhos, assim o avô dos meus netos, assim avô e avô dos filhos dos meus irmãos, assim como o neto deles. Quando o irmão Docilo ali falou a respeito do tempo deles, jovem, eu me lembro bem desse tempo, porque quando ele batizou tinha 3 anos. E olha, irmão, quando foi comprado o carro lá na congregação da Assembleia, que ia por culto na sede às quarta-feira, eu era bem criancinha, né? Mas eu lembro disso o tempo todo, quando ele era crente lá, e que eu, criança de colo, onde qualquer um me carregava no colo, eu lembro. Quando botava a turma dentro da caminhonete e levava para a sede. Talvez um monte aqui, até o irmão ali não tenha nascido nessa época. Mas eu lembro. E lembro também a vida que ele teve como exemplo, quando ele desviou da casa do Senhor. É difícil viver aqui com Deus. É pior ainda para quem não tem Deus e fica de bobeira na praça, dando mole para Satanás pegar ele e ceifar e fazer com que ele pare no esquife e sem Deus. Aí é terrível. Mas mesmo meu pai, fazendo tudo que ele fez, quando ele mudou, deixou Deus e depois voltou, mesmo ele fazendo, ele dava exemplo de como teria que ser eu para cuidar da minha família. Muitas das vezes ele me mostrava que teria que ser um pouquinho de diferente, mas eu costumo dizer que eu puxei muito os mais agitados da família, das duas. Do lado do pai, eu falo e falei com meu tio João aqui, que eu pareço muito com a temperança do tio Lixo, que partiu também. Do lado da minha mãe, eu conheço um monte que tem um pavio curto, mas eu não sou bom educado porque ele me soube me corrigir, muitas das vezes excessivo demais, mas soube. E me fez eu entender e me capacitar para me falar com ocasião e com certidão naquilo que tenho que falar, que eu falo muito, não é, Fabio? Eu falo para desgastar, mas é para o bem delas. Quem serve a Deus tem que aprender com Ele para ensinar as coisas de Deus. Se você diz que é filho de Deus, não anda nos preceitos de Deus, não traz, assim como trouxe o testemunho do irmão ali do Ciro a respeito da gente. Você pode errar, mas no fim vai justificar quem que você é. Se você é filho ou criatura.
criatura não é filho, não faz parte da herança que Deus tem. E o Pai nos ensinou, assim como o chefe da família. Eu falo muito nos meus vídeos que eu falo, quando eu falo de família, ultimamente eu tenho falado muito de família. Não é porque eu acho a minha família um lixo. Eu amo a minha família. Assim como a minha mãe me ensinou a amar a minha família, do jeito que ela amava, assim, do jeito que o pai amava, do jeito dele. E se você é chefe de família, briga por ela. Não esquenta a cabeça de você ser o bonzinho, mas de você fazer e levar aquilo que Deus espera. Porque a minha família não é minha, é de Deus. A família de cada um não é dele, é de Deus. Deus colocou ele como centro para educar de acordo com o querer dele. E o querer de Deus, o meu pai, independente do que ele viveu comigo, ele me ensinou o que eu deveria de fazer quando eu estivesse do lado negativo da vida. E na igreja eu pude passar por meu pai o que ele não pôde passar para mim. Eu dou graças a Deus por isso. Ao menos uma coisa, eu fiquei empatado para honrar ele. Mas o meu pai eu tinha minhas diferenças com ele. Isso quem que não tem? Mas se ele voltasse de novo, eu tivesse que começar tudo de novo, eu queria que ele fosse meu pai. Agora mais capacitado eu, não ele. Só. Ouviu o pastor Pacheco, meus irmãos, vai estar trazendo a sua palavra. Nesse momento, o pastor Pacheco, há alguns anos, é o pastor Pedro, tem servido e já concluiu esse momento da vida do nosso querido irmão Cássio, pastor Pacheco. Satisfação para os irmãos? É muito fácil a gente falar do presbítero Cássio, né? Porque uma pessoa agradável, de grande sabedoria. Eu gostava de sentar ali do lado dele ali e escutar o que ele tinha para passar para mim. E a gente conversava muito. E tem um versículo na Bíblia que a gente conversava demais. Tinha um hino da harpa cristã que ele amava, que foi o primeiro que nós cantamos. E o versículo que eu conversava, ele conversava muito comigo, é justamente esse versículo aqui, de Eclesiastes 7, versículo 2. A Bíblia fala que teve um homem, nunca houve nem nunca haverá homem tão sábio como o rei Salomão. E ele deixou esse versículo aqui, ó. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Então, a gente conversava muito sobre esse versículo, porque o rei Salomão ele falava que ele preferia estar numa casa de luto, porque aqui, nesse momento, todos nós estamos caminhando para o momento que o presbítero Cássio está. A nossa caminhada, desde quando a gente nasce, é isso daí. E nesse momento é a hora que a gente mais se coloca diante de Deus. É onde a gente mais se coloca diante de Jesus e pergunta: quando for a minha hora, como é que vai ser? E nós conversávamos muito tempo sobre isso daí. O presbítero Cássio é uma pessoa educada, calma, e a gente sentava do lado dele. Ele trazia uma paz muito grande para a gente. E tem uma coisa que ele sempre fazia: ele acabava o culto, ele pegava a minha mão e falava assim: ó, eu rogo a Deus que te leve para casa. Todas as vezes. Inclusive, quando eu fui visitá-lo no hospital, na primeira vez que ele internou, ele segurou na minha mão: rogo a Deus.
Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Que esse momento nós podemos meditar como está a nossa vida diante de Deus. E quando chegar a nossa hora, para qual eternidade nós vamos estar. Presbítero Caçulo, nós sabemos que ele está abraçado por Jesus. Mas isso daí nos leva a meditar. Se for chamada a minha hora, eu vou estar abraçado por Jesus. É essa palavra que eu deixo para todos. Em nome de Jesus. Amém. Ouvimos o pastor Pacheco, bem-vindo da nossa arte cristã, desejamos ir lá. Nós cantaremos assim, logo a seguir, o pastor Cristo vai trazer a palavra final, nesse momento de celebração, para encerrarmos essa parte. Mas fica a pergunta: o que temos feito, quais as decisões que temos tomado, o que faremos da nossa vida, o que faremos com Jesus. Não Caçulo tomou sua decisão, o certo que estamos falando não é uma glorificação à pessoa, porque o Dom Caçulo, como qualquer um de nós, tinha suas virtudes e também seus defeitos, isso é normal. Porém, foi um homem rendido a Deus, entregou sua vida ao Senhor, serviu ao Senhor, e que o fim das coisas é melhor do que o início delas, como diz a palavra de Deus. E esse homem foi exemplar, um exemplo de alguém que serviu ao Senhor e agora no final da sua vida, honrando ao Senhor, honrando a palavra de Deus. Desejamos ir lá. Nosso Redentor foi preparar um lugar de repouso esplendor, breve te chamará para casa descansar, nós os salvos do mundo em trabalhou. Tem uma palavra lá em 1 Coríntios, capítulo 15, 2 versículos,
que quando o pastor Fábio me disse que eu traria uma palavra, agora eu lembrei desse versículo, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57, 58, diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Esse texto, meus irmãos, ele é um texto muito propício para esse momento agora, lembrando-nos da trajetória, da linda trajetória do nosso saudoso presbítero Cacildo, que serviu por muitos anos aqui no nosso ministério. Eu me lembro quando eu era um jovem rapaz, eu solicitei ao pastor Gedeão a estar nas reuniões de obreiro de nosso ministério. Ele assim me permitiu, porque eu queria estar junto com aqueles homens naquele sábado pela manhã, ajudando a servir. E por ali, por muito tempo, eu recebia ali, a gente conversava com o presbítero Cacildo, que na época era diácono, veio a ser reconhecido, né, por mérito, trabalhos lindos que foram feitos através do ministério do pastor Flávio. E o presbítero Cacildo serviu por muitos anos no ministério do pastor Julião, pastor Real, e agora trabalhando no ministério do pastor Fábio. E a gente tem um testemunho do presbítero Cacildo. Ele sempre foi um homem manso, uma bênção de Deus, uma pessoa, conforme o pastor Pacheco disse, uma pessoa boa de se conversar, e que com certo não vai deixar muitas saudades no seio da família também, para nós obreiros. Mas, meus irmãos, a vida do homem de Deus, ele é marcada, tem muitos aclives e também declives, muitas lutas e adversidades. Mas quando eu vejo que o servo de Deus, ele terminou a jornada firme com o Senhor, eu glorifico ao Senhor Deus. Porque quando a gente fala do presbítero Cacildo, é bem verdade que ele estava longe de ser perfeito. Assim, presbítero Jorge, como nós também não somos perfeitos. É bem verdade que no meio da nossa trajetória vão passar muitas coisas. E o presbítero Cacildo deixou boas marcas. Boas marcas, haja visto, eu estou vendo aqui pessoas enxugando, né, as lágrimas dos olhos, porque já está sentindo a saudade, né, do servo do Senhor. Quando eu li 1 Coríntios, capítulo 15, 57 e 58, retrata muito bem da trajetória deste homem de Deus. Ele diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Gente, conforme eu disse aqui, o presbítero Cacildo passou por muitas lutas e diversidades, mas sempre eu percebi, o meu testemunho particular, ele era um homem firme comigo. Ele era um servo do Senhor, firmado nos caminhos do Senhor. E a Bíblia fala que a gente tem que ter essa postura, firmeza e constância. Firmeza. Você não pode ser um crente batendo cabeça para lá e para cá. Você tem que estar firme. E firmeza e constância, sempre na obra do Senhor. E o presbítero Cacildo foi esse homem firme, servindo ao Senhor com humildade, com obediência, com submissão. E isso, meus irmãos, é muito lindo de se ver, e esse testemunho é muito lindo de se ouvir, pela vida de submissão
que o presbítero Cacildo teve para com os seus líderes. Nós louvamos a Deus, porque ele foi um homem firmado no Senhor, e sempre quando eu via aqui na congregação, ele estava aqui, com raras exceções, ele estava aqui servindo a Deus, ali na porta, como diácono, e depois também como presbítero, mas sempre com uma palavra boa, como um jeito meio de receber as pessoas. E Paulo fala, sede firmes e constantes, sempre abundantes, sempre produtivo na obra do Senhor. Sempre. Pode ser que o presbítero Cacildo, ele pode ser que ele não foi aquela pessoa que pegava o microfone e pregasse com muita eloquência. Mas, meus irmãos, o exemplo de um homem de Deus fala mais de 1000 palavras. As pessoas olham, pode ser que as pessoas veem sempre uma pessoa que fala bem, com eloquência, que tem uma facilidade na oratória, né? Mas que não tem vida. O presbítero Cacildo foi aquele homem que a gente vai lembrar de forma muito agradável, né? Um homem firme, um homem que sempre estava na presença do Senhor e sempre abundante na obra do Senhor, produtivo, porque em qualquer lugar que o servo do Senhor estiver, na obra de Deus, trabalhando, ele é produtivo na obra do Senhor. E a palavra que mexe comigo, quando a gente fala sobre exemplo, sobre vida, firmeza, constância e produtividade na obra do Senhor, fica uma palavra agora para os familiares, né? A gente vê que a família é bem grande, fica uma palavra, qual vai ser a sua decisão? Você vai querer seguir o exemplo de firmeza, de constância do saudoso presbítero Cacildo, ou você não vai levar, não vai ver com relevância esse exemplo lindo que ele teve? Você pode aprender com ele. A vida dele foi um grande exemplo. Um dia eu li uma frase num livro lá, numa revista de escola dominical, dizendo assim: pregue a palavra, se necessário fale. O nosso presbítero, que já dorme no Senhor, ele pregou a palavra sem expressão, vocábula, né? Ele pregou com a sua vida. E para os familiares, o nosso conselho, um bom conselho, é que vocês também comecem a meditar muito sobre isso. A vida de temer ao Senhor, a vida de servir ao Senhor com alegria, que esse nosso irmão, ele teve aqui. Foi uma bênção servir a Deus ao lado desse homem guerreiro. Foi uma bênção, porque ele foi e deixou um grande exemplo para todos nós. Pode ser, e eu me lembro, pastor Fábio sempre lembra também uma frase, na época que meu pai faleceu, alguns 4 anos vai fazer agora, em outubro, já fez em outubro, e na ocasião eu disse que meu pai não tinha deixado herança para nós. É uma casa, se for dividido pelos filhos não dá muita coisa, eu cedi a minha parte para eles, eu disse que eu não queria nada. Por quê? A grande herança eu já ganhei, que foi o legado que meu pai deixou para mim. É isso daí. É aquilo que dinheiro nenhum fala. Eu, graças a Deus, estou passando isso para o meu filho, porque é bem verdade que, conforme o presbítero Cacildo, meu pai também não era perfeito. Mas vamos falar a verdade, esses homens foram um grande homem de Deus. Um dia eu falei para o meu pai, e eu disse para o meu pai assim: pai, a gente, quando se torna pai, né? Aí eu comecei a ter aquele sentimento assim, e um dia eu estava na cama, meu pai ficou 5 anos ali na cama, lutando. Um dia eu mirei meu pai e falei assim: pai, eu admiro o senhor.
É claro que eu tinha uma certa intimidade com ele, da forma de falar, que eu vou falar aqui, mas a fala foi diferente. Mas, em resumo, foi assim: falei, pai, o senhor foi um grande homem, eu admiro muito o senhor. E aí falava comigo assim, mas isso por quê? Eu falei assim, olha pai, eu tenho tantos anos, mas eu nunca passei fome nessa vida. Eu não sei o que é passar necessidade. Eu conheço pessoas que tinham essa história, mas homens que lutaram, que deram a vida pelos seus filhos, né, para ensinar e não deixar faltar na mesa. É verdade que o presbítero Gacildo tem muitos exemplos que talvez tenha muita coisa marcante no coração de vocês que eu nem sei. Mas com certeza, quando eu vejo os olhos de vocês aqui lacrimejando, é porque esse homem vai fazer muita falta. Só que você pode honrar, sabe? Você pode honrar lembrando do grande exemplo que esse homem teve e seguir os passos dele. Porque, meus irmãos, a coisa mais importante é a gente aprender isso, aprender com o grande homem de Deus. Pode ser que ele tenha deixado herança para vocês, mas ele deixou algo de muito valor. Não é coisa de valor monetário, é um grande exemplo, é uma sabedoria, como o pastor disse aqui. Talvez ele não teve a oportunidade de nem estudar, nem chegar até onde a gente chegou, mas vamos falar a verdade, esses homens foram grandes mestres para nós. E o nosso conselho aqui: siga os bons exemplos do irmão. O presbítero Cacildo partiu para o Senhor, foi ontem, de manhã eu soube dessa notícia, e a gente lembrou com muito carinho. E hoje você pode servir o Senhor com alegria, como ele serviu. Andar nos passos, como ele andou da presença do Senhor. Ser servo de Jesus. Dar bom testemunho na igreja que vocês estão inseridos, em cada contexto da vida de vocês. E quando o pastor Fábio leu um texto, lá no livro de Eclesiastes 3, no primeiro versículo fala assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito embaixo do céu. O tempo do presbítero Cacildo venceu. Deus o chamou, mas ele cumpriu o chamado dele, cumpriu com alegria, com sabedoria, e foi uma bênção. Eclesiastes não fala de sugestão, ele fala de coisas que coisas pertinentes à vida, porque não é sugestão, porque no texto fala tempo de matar, não é sugestão, é o que acontece na vida. E o mais lindo é que há tempo determinado para tudo. E eu termino o passo do pastor Fábio dizendo assim: assim como o tempo do presbítero Cacildo venceu o seu tempo, você sabe quanto tempo você tem mais de vida? Eu não sei. Eu tenho 52 anos de idade, em vista desses homens, a gente ainda é uma criança, né? Mas Deus tem dado tempo a cada um de nós. Aí resta uma pergunta: o que você vai fazer ou está fazendo com o tempo que Deus te deu? É hora de refletir. Pastor Pacheco, ele falou no texto de Salomão, que fala que é melhor estar num lugar de velório do que de festa, porque esse lugar é que te traz uma reflexão. Talvez você vive uma vida na correria como muitas pessoas, e talvez você fale como muitos: eu não tenho tempo para nada, nem para Jesus. Isso é muito grave. O que você vai fazer com o tempo que Ele está te dando? Olha, eu tenho um desejo. O meu desejo é um dia estar com o Senhor Jesus
na glória. Mas imagina bem se Jesus te perguntasse assim: fulano de tal, é o seu nome. Fulano de tal, por que eu deveria deixar você entrar no meu céu? O que você falaria? O que você apresentaria para ele? Né? Então, a Bíblia fala, e Paulo fala, pela graça sois salvos, Efésios 2,8, mediante a fé, isso não vem de vós, né? Mérito humano, mas é dom de Deus. Então, se Jesus perguntasse você hoje: por que eu devo deixar você habitar no meu céu? Né? Qual é a palavra que você, a resposta que você teria? O que você está fazendo com o tempo que Deus te deu e que está te dando? O presbítero Cacildo viveu esse tempo e ele aproveitou o tempo que Deus o deu. Que você, nesta manhã, aprenda e reflita: o que eu vou fazer com esse tempo? O que eu estou fazendo com esse tempo que Deus me deu? Como que eu estou levando a minha vida? Eu estou levando a minha vida como nunca haveria prestação de contas? Ou eu estou preparado para prestar conta? E que conta você vai dar do tempo que Deus está te dando? É uma reflexão baseada na vida do irmão que dorme com o Senhor. Ele respondeu com sabedoria, viveu com alegria e servindo ao Senhor no final da sua vida. Que Deus abençoe você. Apresento aqui as minhas condolências à família educada. Deus abençoe a vida de vocês. Pastor. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Esse é o momento em que se encerra uma experiência que o pastor Vinícius citou quanto ao legado deixado pelo seu pai. Eu citei isso várias vezes em cerimônias das quais participei. Me lembro constantemente do pai dele, meu saudoso professor, irmão Joaquim Carvalho. A vida passa depressa. Quem de nós será o próximo? E se fôssemos nós? Estaríamos prontos? Bom Cacildo encerrou a carreira, guardou a sua fé. E se fôssemos nós? Aí a pergunta: vale a pena viver com os ressentimentos? Vale a pena carregar os fardos? Eu conheço gente que queria um minuto a mais para pedir o perdão que não está tendo mais de pedir. Para dar o abraço que queria dar e não pode mais. Eu vejo muito isso. Porque eu vou muito em cemitério, não porque eu gosto, mas porque sou chamado. Muitas vezes. E vejo muito isso. Sabe por quê? Que as coroas e flores são muitas no velório? É mais difícil ter gratidão de vida, é mais fácil dar flor na morte. Então a gente tem que sair daqui pensando: se fôssemos nós, como é que seria? Se nós estivéssemos partindo, teríamos pessoas dizendo coisas boas a nosso respeito? Essa é a pergunta. A gente, no certo, não pode mudar para trás, mas a gente pode mudar daqui para frente. Você pode ser uma mãe melhor, ser um filho melhor, ser um pai melhor, ser um crente melhor, ser uma pessoa melhor, ser um servo de Deus. E a gente pode sair daqui pensando assim: eu não preciso voltar numa igreja. Claro, você pode viver sem Jesus. Pode viver sem Jesus. O que vai ser terrível não é viver sem Jesus, é morrer sem Ele. Isso é que vai ser terrível. Então que a gente pense. Curva a sua cabeça. Pai, te agradecemos
Obrigado, Senhor, pelos testemunhos que eu vi. Glória a Deus. Porque o Senhor é bom, eterna a sua misericórdia. Aleluia. Obrigado pelo exemplo do nosso querido presbítero Cacildo de Almeida. Deus, pela vida longa que o Senhor lhe concedeu, servindo ao Senhor aqui em nossa igreja, Glória. aqui nessa localidade. Um homem sério, trabalhador, família grande, e viveu a sua vida, Senhor, para a glória de Deus, Glória a enfrentando problemas e acertos, virtudes, defeitos, tudo isso, mas que cumpriu a sua carreira. Glória. Chegou no final, glorificando ao Senhor. Deus, que essa palavra pregada pelo pastor Vinícius alcance o nosso coração. Que a gente esteja firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Que a gente siga, ó Deus, o exemplo e o legado. Porque aqui não se trata de herança, mas sim de legado. O Senhor aplique tudo isso no nosso coração. Quanto à família, conforte-os, conforte o coração deles. Que eles possam ser confortados nesse momento de perda. A igreja também, Senhor, há um lugar que fica vazio. O servo de Deus que não estará mais servindo ao Senhor aqui. A igreja visível perde, mas a igreja triunfante ganha. Porque o nome de Deus partiu para estar com Cristo. E nós aqui estamos. Devemos seguir o exemplo. Ó Deus, os pastores que aqui estamos, o pastor Pacheco que hoje dirige aqui a congregação, os irmãos, que o Senhor seja glorificado pelo exemplo deixado pelo nosso querido e saudoso presbítero Cacildo. Agora, Senhor, encerramos este culto. Fazemos isso com gratidão. Entendemos que a nossa vida está nas tuas mãos. É a nossa oração. No nome santo de Jesus. Amém. Nossa gratidão à família, gratidão aos pastores, obreiros, cristãos. Quase chegou agora ao final, também da congregação. E a família, nossas condolências sentidas para vocês. Por certo, a falta será grande, mas nós temos esperança. O Senhor é conosco. Estende a mão. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora e para sempre. E todos digam amém. Ô, Lesandro. Não, chega aqui. Não, valeu. Chega aqui, não, eu vou te fazer uma entrevista. Não. Não, é 2 minutos. E aí? Eu lembro de você lembra de mim? Eu sei. Isaías, Carlinhos. Vocês eram minha alegria. Ainda bem que... Você era o mais velho da turma. Ainda bem que você ficou legal na igreja. Melhorou muito. Eu lembro do Rogério. Você lembra dele? Falei assim, Rogério era o mais velho da turma. Mas você já é avô já, né? Eu sou avô e já estou caminhando para isso. Você está quantos anos? 61. Você está menino, Eu Rogério? fiz agora. Seu Fábio? O Fábio é novo. Você lembra dele? Você lembra dele? Eu lembro. Ele sempre comandou o negócio. Mas ele era não, mas ele era vestido da série. Não, mas ele sempre foi. Você lembra dele? Vai falar que... Isso aí era o senhor. Não. Você falou que o Fábio ele mentiu da série e meteu o pé. O irmão. Você tá na igreja? Eu tô, rapaz. Eu voltei pra igreja. Eu voltei em 2015. Então tá bom. E estou inserido na casa do Senhor. Não, é?
lá do lado da casa do meu pai, era a família. Você está servindo com a igreja. Esse que é o problema. Eu voltei em 2015, Ô, mas Rogério, não é possível. eu cansei de pedir aqui. Você vai vir pra cá, eu vou trazer você Não, aqui. mas olha que eu vou te falar. O meu pai já cansou de trazer a carta pedindo o Fábio para me Eu vou escrever. resolver. Porque eu preciso de uma igreja para determinar. Parei, pai, eu quero falar com você. Para determinar eu numa casa do Senhor. Eu voltei para o Senhor, mas não tenho casa desde que eu voltei. E eu trago direto na rede. Sim, Rogério. E agora? Mas eu vou procurar você. Pode ser uma mas eu vou procurar você. Tá? Valeu. Mas vamos apresentar. Ele parece um pouquinho com o Haroldo. Ah, valeu, obrigado. Você conheceu o Haroldo? Não, mas ele parece um pouquinho com ele. Não é seu irmão, Haroldo? Oi, você é filho da Lourdes? Ai, mas qual é o seu nome? Ah, eu conheci você novo, nos anos lá 80. Valeu, obrigado. Quando você veio aqui na casa do Zeca a primeira vez, que morreu o outro, seu irmão também? Então, até a tia Lourdes me deu uma toalha dele que eu tinha lá sempre do terreno. Poxa, a família canta, mas é um prazer. Gostei. Agora sim. Eu desci, a menina foi pro colégio da minha neta, aí a gente falou com ela que vinha. Mas pode vir aqui na casa da gente, você parece da família. É assim mesmo. Valeu, um prazer. Ô Lisandro, chega agora, Lisandro. Aí, Lila. Parece de casa da família mesmo aí. A Lalega, gostei. Olha aqui. 3 minutos de entrevista e é sério. Primeiro, como é que vai minha sobrinha? Nesse momento de dor, de perda, eu tô um pouco tristinha. Mas a alegria do Senhor invade aqui, tudo bem. Não pode ficar triste porque ele não ia gostar de ver você triste. Você nem é qualquer luxo dele. Não era também da minha mãe, então. E quando a Lisa te puxava a orelha quando ficava bravo, Me defendia. ele também? Me defendia. Então. Meus avós me defendiam. Quando a minha mãe ficava brava comigo, meus avós entravam no meio. Mas o seu avô e o meu pai, ele era, você sabia disso, que eu tinha minha diferença, mas o que eu disse aqui, naquela oratória, eu falei do fundo do coração. Eu sei porque ele fez tudo para que a gente tivesse uma educação
diferente, sadia, inteligente e também, como a mensagem do cara, não passássemos fome. Deus não nos promete pão à vontade, farinha, feijão. Muita comida. Mas Espiritual. não vai ser material mesmo. Mas ele não promete filé, promete. Não. A falta do pão a gente não tem. Então, isso daí. Necessidade a gente pode passar, mas a falta. Então, isso daí eu fui sincero. Isso, Ele- comemos fubá. Não é? Eu tinha. E graças a Deus agora tem até filé Tem até filé para o ver. tempo. Para ver como é que o pai e a mãe lutavam pelo espiritual e o material. Você vê que filhos do meu pai e seu avô, depois passou os netos a ser filho deles e eles brigavam com o pai. Pode falar. Valeu. Quem continua mandando como pai sou eu. Não era assim, os seus avós? Então eu vou te explicar melhor. Ele não tomava a direção de nós, os pais, que é meu, a direção minha, da Lida, sua mãe, da Liga. Quem dá educação sou eu. Pode falar, não pode não. Mas ele mentiu, mas ele vacila. É porque antes ele era uma velha criatura. E quando conheceu o Espírito Santo, aí ele quer ensinar um novo. Que não precisa tanto, né? Precisa, mas não tanto. Aí os filhos, com seus filhos, que são netos do falecido Cacildo hoje, infelizmente, acabam sendo protegidos, os netos sendo protegidos. Então eles, em alguns momentos, tiravam, né, mas de uma forma boa. Tipo assim, não precisa bater para educar. Mas eles apanharam e eu apanhei. Só não apanhei pra Agora me responde uma pergunta séria. Você já pensou em ter um filho no futuro? Sim, espero em Deus. Não, você pensou. Sim. Então você deseja. Já imaginou o que vai ser a sua vida com a sua mãe quando for educar ele? Vai ser um amor. Aí ela vai defender quem? É Vai você? defender o meu bebê. Aí você. E eu vou perder a... Mas é a norma da família. Sim, é norma, mas para ter paz, a Hoje. gente de longe deixa os avós fazer o que quer, mas dentro de casa a autoridade tem que ser dos pais. Eu falo muito lá em casa, você sabe como é. Mas eu não pude bater muito não. Perguntar, Sim. mas falar eu falo muito. Mas não foram não. A segunda geração. Mas eu falo. Mas eles sofreram. Agora, eu não gosto muito quando ela vai bater nos filhos dela. É porque eu me lembro, se eu fui bater nela, ele foi uma vez só. E nunca mais. Antigamente juntavam, ia juntando para pegar. Hoje em dia não, qualquer coisinha os pais já estão. E é errado, os avós estão certos, é errado. Tem que juntar, educar. Por último, não tem solução, dá a varinha, mas a varinha com educação. Mas hoje em dia os pais não têm paciência, que é a nossa geração, a minha geração. Não tá tendo paciência, qualquer coisinha e não pode. Mas eu não vejo predicado nisso, tá? Até porque a Bíblia manda exemplar com varinha fina, Sim, não com brutalidade. Com cabo Não de é brutalidade. cabo de vassoura, não. Não, mas os nossos avós não tinham esse conhecimento. Mas eu educar, dando umas
parada bíblica. É permissão, não pode humilhar. Mas o que eu estou querendo chegar lá é dentro do que eu falei aqui, quando eu falei acerca da diferença. É demagogo, filho, falar que não teve diferença com os pais. Sempre tem aquela, eu não acredito nisso, eu não aceito. E isso muitas das vezes. E aí a gente vai aprendendo com a isso nossa vida, né? Crescendo, a gente vai aprendendo o que os nossos pais ensinaram, a gente vai colocando em prática, mas a gente tem que viver, tomar as nossas decisões. Gera um desconforto entre pai e filho. Gera um desconforto. Mas o inteligente sabe que ele teve ou tinha razão não toda, mas 50 dele, 50... Até onde ele tinha conhecimento, ele tinha a razão dele. Então, e isso... Mas tinha a razão dele. E isso é um caráter que ele aprende mais no futuro. Ele, o filho agora, tem que ser inteligente, que diz ele, entre aspas, que é do século XXI avançado, a geração mais inteligente que já houve. Não, mas a mais inteligente que já houve. Porém, essa inteligência humana... Mas isso é mentira, é 1º de abril. A minha pensava assim também, a sua pensava assim também. Agora, o do meu neto, eu pensando assim do seu sobrinho, meu tio é passado e você é presente. Assim como eu sou do século XX e sou do século XXI. Eu tenho uma bagagem a mais do que você. Aí, aqui a geração futura acha que a inteligência desenvolvida para que ele usa a sua inteligência para ser útil, ele não tem inteligência para usar a inteligência. A inteligência que usa ele e faz ele fazer o que não é certo. E aí? Porque, né? Vamos ser específico e profundo. Os ensinamentos, né? O que eu estou vivendo hoje, que eu neguei, o que eu aceitei na minha criação, é muito influenciado pelo que os meus pais, principalmente a minha mãe, viveu. E tudo se repete, né? E tudo se repete. E tudo se repete. Então não é novo. Nada no mundo é novo. A única coisa que é nova, e eu creio, espero que você também creia, é a palavra de Deus. Ela é nova, ela se renova na nossa vida a cada dia para quem crê. Então, eu não posso desconectar a minha vida pessoal da minha vida espiritual de jeito nenhum, porque como o meu tio falou, é muito conhecimento, é muita inteligência, mas sem o Espírito Santo. Porque se torna uma pessoa inteligente, se torna uma pessoa capacitada para se desenvolver, para crescer no mundo, mas diminui porque não tem o princípio bíblico. Então, com essa base que a gente foi ensinado, né, que nós devemos perseverar, crescer no conhecimento, porque o mundo ele evolui com suas tecnologias, mas indo acompanhando com a palavra de Deus também, porque esse é um princípio que não passa, ele se renova na nossa vida até que Jesus venha. Mas as coisas do mundo a gente tem aqui agora, o galardão é aqui e agora, mas a salvação, se você não crer, se você não carregar aquilo que os seus pais ensinaram e que essa geração, a maioria está deixando de passar e está perecendo porque está tendo conhecimentos tecnológicos, está tendo conhecimentos mundanos, mas não estão enraizando em conhecimentos espirituais, que é a base, que é para o que nós fomos ensinados. Dou graças a Deus que esses dois lados, os meus bisavós, os meus avós, a minha mãe, né, como eu vivi, o meu tio também viveu, e é isso que a gente prega, é essa
inteligência que a gente tem que ter. É aí que somos inteligentes, quando temos Cristo na nossa vida. Não só conhecimento mundano, conhecimento tecnológico, buscar crescer materialmente e se esquecendo do crescimento espiritual. Ó, se tivesse essa inteligência de hoje avançada, igual é no meu tempo, olha pra minha cara, eu vou mostrar. É eu que estou falando. Com a minha inteligência que eu tinha naquele tempo, com as inteligências que tem hoje, eu seria o cara. E o que vocês não são hoje? O cara com essa monte. E aí, amor, que legal. Hein? Por que você não se tornou? Mas você, pelo jeito, eu estou de brincadeira. Olha, eu posso dizer uma coisa. Não, vou retificar o que eu falei aqui, só vou dizer você. Você, como eu vejo, você se tornou inteligente, não quer dizer que eu acho você superior a ninguém, não. Mas eu vejo um conhecimento de você acima dos demais, mesmo que você saiba que tem na família gente, mas eu não vejo inteligência diferente de estudo. Para mim, inteligente é inteligência. Você ser capaz de estudar e a preparar para uma coisa é outra. Se você não for inteligente, o que você vai aprender no estudo? Vai estudar e perder de ano sempre, não é? Mas você sempre vem Na vida e no espírito. com capacidade não de sobressair qualquer problema. Eu Porque sou uma pessoa. você tem sagacidade de desenrolar. Eu sou uma pessoa que eu poderia, em questões de estudos, né, ser alguém. Eu sei que eu tenho. Não, estou falando prática. Hã? Prática. Você é inteligente, acabou. É o que eu estou colocando. É porque quem é inteligente independe a possibilidade que ele teve para levar o seu conhecimento. E eu disse também que não adianta você estudar sendo burro, vai no final do ano perder, ser desaprovado, não é? E você, no que você lutou para ser, desenrola as coisas que você faz com desenvoltura. Isso é só os instintos de Deus. E graças a Deus agora, se parabenizando, o que a mãe, sogra, se puxava para a igreja, valeu a pena, não é? Mesmo a sua mãe te educando na igreja, mas a sua... ela tá desde cedo com... Ela tá meia bolha, ela tá passando mal, a Carol. Né? E ele não está acompanhando ela tá meia passada, ele não anda com ela. Vai, volta. Tivemos uma entrevista. Mas a entrevista de 2 minutos tá com 15. Mas tá bom. Olha, parei. Me filma aqui, que eu agora é entrevistado. Ó, para você que está vendo essa entrevista, não dá esse mole, não. Ó, eu peguei a minha geração e digo sempre que eu sou inteligente, não é por ser ou querer ser grande. É assumir que Deus me deu, me fez, me ungiu assim. É Deus que te dá a sua inteligência. Capta, presta atenção no que Deus te dá
faça bem o que Ele te deu e seja uma pessoa grande nas possibilidades da sua inteligência, mas não deixa as inteligências que tenha hoje que te faria você ser um presidente, um médico cientista do que você escolhesse. Não deixe essa inteligência ela te dominar, mas usa a sua inteligência que Deus te deu e domina essa inteligência feita pelo homem, porque ela é boa. É Deus que fez ela para você usar para o bem da humanidade. Mas não deixe as inteligências desse mundo te corromper o juízo, o bom estado, aquilo que Deus espera de você. Seja um jovem do meu tempo inteligente, pela que no meu tempo não tinha tanta inteligência igual vocês têm hoje para botar em prática a vossa inteligência. Pensa igual a minha, sempre assim, e luta para uma vida melhor da sua comunidade. Tchau!